Olá, crianças, bom dia. Estamos mais um dia com aulas remotas. Nesta quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, vamos ficar nesse início com aulas de língua portuguesa. E vamos continuar com o gênero textual, gráfico, informativo ou infográfico. Nossa leitura diária, feita todos os dias, para que a gente possa alcançar o nosso nível de leitura fluente. Hoje, 17 de novembro de 2021. E vocês estarão com a professora Ana Lúcia nessas aulas de língua portuguesa. Nesse primeiro momento da leitura diária, eu convido vocês a abrir o livro Ápice, na página 228, né? Vocês pegam o livro Ápice e abrem na página 228. Lá, quando abrir, vocês estarão localizando o texto Crescimento. Nós vamos fazer a leitura compartilhada, né? Fazer uma leitura tranquila, uma leitura bem, né, competente, e no qual a gente vai relacionar as ilustrações com o texto verbal. Por isso que são chamados de gráficos informativos ou então infográficos, né? Onde diz que o info significa, né, informação, e o gráfico significa imagens. Nesses gráficos, nesse tipo de texto, não é nem tipo, é nesse gênero textual, a gente vê isso. O texto gráfico, infográfico, o infográfico quer dizer que o info vem as informações que a gente precisa saber e gráfico significa as imagens, tá bom? Então, infográfico quer dizer gênero textual relacionando texto escrito, né, parte verbal com a parte não verbal. A parte verbal é a escrita e a não verbal são as imagens, né, dos ciclos de vidas que são colocados. Então, eu te pergunto, né, de acordo, vamos lá para o gráfico. Primeiro, antes de chegar no gráfico, eu vou dizer para vocês o que significa gráfico, tá bom? Então, os infográficos representam a união de uma imagem com um texto informativo, o que eu acabei de dizer. Aqui de lado está mostrando uma tabela onde o tipo gráfico, por exemplo, a parte de imagem são essas coloridas. E as partes informativas, que vêm em forma de texto, são esses escritos aqui embaixo de cada um. Aí tá falando, né, as informações sobre essas barras. Então, mais uma vez, os infográficos representam a união de uma imagem com um texto informativo. Toda vez que perguntar para vocês sobre texto, sobre gráfico informativo ou infográfico, é isso. Não, é chamado de infográfico porque uma parte do texto são imagens e a outra são informações sobre a imagem que dão para a gente. Tá certo? As imagens podem conter alguns tipos de gráficos. Da mesma maneira que os gráficos, eles facilitam a compreensão sobre um tema. Esse tipo de ferramenta é muito utilizado no meio jornalísticos e ainda nos livros didáticos, que no caso é esse que a gente vai ver agora. Livro didático com essa página aqui, você vai procurar aí, 228, né, 228, onde o título é Crescimento. E o texto, eu já até li, você vai lendo pelo seu livro, que é bem melhor de ver, tá? Aqui diz, conforme as plantas e os animais se desenvolvem, eles crescem, entram em maturidade, ficam velhos e finalmente morrem. Isso é um ciclo de vida. Não interessa se são dos animais, se são das plantas, se são dos micro-organismos, mas é um ciclo de vida.
sabe? Vai desde as etapas do nascimento, o crescimento, o desenvolvimento, a juventude, depois a velhice, depois morrer. Tudo passa, tá? Então, durante o tempo em que vivem, eles podem passar por vários estágios, incluindo uma mudança completa na forma do seu corpo. Vão se modificando, né? Quanto tempo vivem os animais? Aí é que você vai ver, né? Que a formiga vive 6 meses, o camundongo vive 4 anos, o coelho 10 anos. E aí fala um pouco do ciclo de vida das plantas, da borboleta e do cavalo. Então, o ciclo de vida das plantas começa com a semente, aqui à esquerda. Depois que você planta a semente, que tem os nutrientes da terra, tem a luz do sol, o vento, a chuva, né? A terra molhada, né? Capaz de transmitir todas as vitaminas, os sais minerais suficientes para que haja vida, para que haja uma planta. Quando isso acontece, aí começa a semente se abrir, que é que a gente diz que ela está germinando, e vai saindo o broto. O que é o broto? O broto é aquela plantinha pequenininha que vai nascendo. Se você já plantou os carocinhos de feijão, você vai ver que o carocinho de feijão, com 2 dias, no segundo dia, você molhando ele já começa a ficar todo inchado. No terceiro dia, ele começa a sair um brotinho assim, branco. No quarto dia, ele tem uma folhinha verde. Aquilo ali é o broto. Do mesmo jeito que acontece com esta árvore. Passados-se alguns dias, tem uma árvore nova, que é uma árvore baixinha ainda, garota. Passados mais dias, vocês estão vendo essa seta branca mostrando, fazendo um círculo, e a gente aproveita para chamar ciclo da vida. E, por último, a árvore madura, quer dizer, a árvore adulta. Ela vai completar o tempo dela, dar frutos e tudo, e depois morrer. Da mesma forma, nós temos aqui a lagarta, né? Ela começa com a borboleta, coloca os ovinhos aqui, começa com os ovos. Aí dos ovos vai sair a lagarta, da lagarta vai para a pupa, é onde a lagarta fica dentro desta proteção. E depois é como se ela fosse nascer outra vida, em outro lugar, em outra vida. E ela vai e sai dessa pupa aí como borboleta, colorida, linda e maravilhosa. Então, aqui é o ciclo do humano, não é nem do humano. Nós temos aqui, né, o cavalo, o golfinho, o elefante, o homem e outros animais. Mas temos também aqui embaixo o ciclo do cavalo. O cavalo nasce pequenininho, chamado potro. Potro. Aí o potro nasce pequenininho, passa-se um tempo, ele vai crescendo, com pouco ele está lá como cavalo jovem. E em seguida está como cavalo adulto. E, consequentemente, vai virar um cavalo velho. Então, essas são as informações que eu queria passar para vocês. E ainda sobre ele, nós poderíamos perguntar qual a perspectiva de vida dos humanos. Aí você olha aqui, tem um humano aqui, esse de vermelho. Então, a perspectiva de vida dele vai de 70 a 80 anos. Podendo ir até mais, mas uma perspectiva de modo geral vai até 80 anos. Tem outros mais assim que só vai até 70, tá? E qual desses animais tem menos tempo de vida? Vamos ver aqui qual desses animais. Cavalo tem 30 anos, o elefante tem 60 anos, o golfinho tem 45 anos, a carpa chinesa tem 70 anos, a tartaruga tem 190 anos. Vamos voltar para cá. 190 anos, que mais? A formiga tem 6 meses, o camundongo tem 4 anos, o coelho tem 10 anos. Quais deles têm menos tempo de vida? Aí você vai, né? Responda aí, fique pensando que é para você melhorar o seu conhecimento e também o seu vocabulário. Quais animais e plantas do texto passam por metamorfose? Qual desses aí passa por metamorfose? Dos animais e de plantas? Bom,
Eu sei que a lagarta passa, né? A planta, ela sai de dentro da semente. Eu acho que essa aqui também passa. Mas aqui, ó, a lagarta passa. Não é nem a lagarta, é a borboleta passa por metamorfose. Quem passa também é o sapo. O sapo põe os ovos, dos ovos saem umas coisinhas miudinhas, larvazinhas, depois ele se transforma em girino, depois em sapo filhote, depois que vai para o sapo grande. Eles também passam por metamorfose, tá? E a borboleta passa por metamorfose, o peão e todas as aves que nascem através de semente. Então, passa por metamorfose as árvores que nascem através da semente. Se você planta a semente e nasce árvore, por mais que seja menor, até as maiores, então ela também passa pelo processo de metamorfose, tá bom? Que outros animais você conhece que passam por metamorfose? Esse é o caso do sapo e tem outros, né? Eu acho que o mosquito da dengue também, ele também passa. Porque ele se transforma em larva, depois um monte de coisa aí que vai para mosquito, tá? Então, vocês vão agora, no momento 2 da aula, vocês vão para esta página, pode voltar para esse texto a hora que quiser, tá? Na hora que tiver dúvida. Vocês vão para essa página do livro, que é, vou dizer aqui, é a página 232. Isto é, já é do meio do livro, mas para o final. Você já vai procurando lá embaixo, onde tem 2, 3, 2. O 3 é no meio. Para a esquerda tem um 2, para a direita tem um 2 e o 3 bem no meio. 232. E o 3 no meio. Vocês vão encontrar isso aqui. Então, aqui diz assim: observe o texto e as imagens. Vocês viram que nos infográficos, ou então nos textos, nos gráficos informativos, aqui é um gráfico informativo. Nós temos aqui a imagem, vai aparecer o texto que vocês vão completar agora, e tem essas linhas, essas setinhas. É importante as setinhas porque ela está mostrando o ciclo de vida deles. Então, primeiramente a galinha, né, põe os ovos. Você está vendo aqui, a galinha põe os ovos. Depois choca, nasce o pintinho, olha, eles saem, né, do ovo. Depois que nasce, eles crescem, se transformam na galinha novamente. E o ciclo começa, ela põe, nasce, cresce, põe, nasce, cresce. Aí é o ciclo da galinha. Então, nós vamos agora ver aqui embaixo o que está pedindo. O que significa ciclo de vida? Marque com X a resposta. O ciclo de vida significa etapas da vida? Significa só o nascimento? Ou só a morte dos animais? Não, né? O ciclo de vida, ela vai mais de uma etapa. É a etapa do ovo, a etapa de chocar, a etapa de nascer, a etapa de crescer, a etapa de se tornar adulto e depois de morrer, envelhecer e morrer. Muito bem, você vai marcar um. Ao crescer, alguns animais passam por metamorfose, ou seja, tem a forma do corpo modificada. Uma lagarta, olha a forma do corpo da lagarta para ela se transformar numa borboleta, só através da metamorfose. Circule no texto abaixo, a seguir, o nome do animal que, ao crescer, não passa por metamorfose. Quais desses animais aqui embaixo não passam? Alguns animais, ciclo de vida. Eu vou lendo e você vai ouvindo as palavras que não passam por metamorfose. Quer dizer, que não transformam seu corpo, não muda seu corpo. Ciclos de vida. Alguns animais, como as borboletas, isso daí passa ou não passa? Acabamos de dizer, se passar, você vai fazer o quê? Circular no texto aqui. A gente vai achando no texto mesmo e vai circulando no texto. Alguns animais, como as borboletas, passam por modificações profundas até se tornar adulta.
Esse processo é chamado de metamorfose. Mamíferos, como os cavalos, não modificam a forma do seu corpo, mas ficam maiores, tá? Então você vai ver qual desses animais aí. Por exemplo, a borboleta passa por metamorfose? Sim. Quem mais? Outro animal aqui. Cavalo passa? Oxe, acho que não, não sei. Você vai vendo os animais aí que tem o nome e vai marcando. Depois, aqui, você vai escrever o nome de 3 animais que não mudam a forma do corpo ao crescer, apenas ficam maiores. Em seguida, vocês vão ver atividade complementar, onde a atividade complementar da 15ª semana é a número 2. Você já deve ter recebido. Se não receberam, vocês fazem por aqui mesmo, copiando no caderno. Vocês vão preencher o cabeçalho, fazendo menção aqui só com a data, que hoje é de 17 de novembro, né, de 2021. Aqui está pedindo para ler o texto. Vou ler para vocês, depois responder o que pede. O peixe, vocês estão vendo o peixe aí? E o texto é o peixe, o título do texto é o peixe. Lá no mar tinha um enorme peixão. Isso quer dizer que o aumentativo de peixe é peixão, porque é um peixão grande. Aqui tá dizendo, ó, lá no mar tinha um enorme é grande, um enorme peixão. Vivia esbanjando grandeza, dando uma de valentão. Um dia foi pescar e de nada adiantou ser fortão. O peixinho, o peixinho coitadinho agora era só mais uma refeição. A autora Carla Valera. Então aqui disse, responda o que se pede, a letra A, o que tinha no mar? Você volta. Lá no mar tinha um enorme peixão, você vai vendo. O peixe vivia esbanjando grandeza e dando uma de quê? Muito bem. O que tinha no mar? O peixe vivia esbanjando grandeza e dando uma de quê? Ó, vivia esbanjando grandeza e dando uma de valentão. Você vai lendo lá e vai completando. 2. Marque a resposta certa. As palavras que você usou para responder as questões acima estão no grau diminutivo, normal ou aumentativo. Você vai responder só uma. As 2 palavras encontradas no sexto verso estão no grau, no sexto verso. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Coitadinho e peixinho estão no grau aumentativo ou no absoluto? Muito bem. C. Um dia ele foi pescar e nada adiantou ser o que? Lá em cima está dizendo. Vá lá e pesquise. As palavras que você usou para responder as questões acima estão no aumentativo, no normal, no diminutivo. Marque uma. As 2 palavras encontradas no texto, no sexto verso estão no grau. Não é grão, não, é grau. Aumentativo, diminutivo, então ele está no normal.
Dando continuidade, descubra o segredo e continue formando o aumentativo e diminutivo dos nomes dos objetos. Por exemplo, não era fogo, nem fogaréu, era foguinho. Não era fogo, nem fogaréu, era foguinho. Em seguida, tem não era porta, nem portão, era portinha. Não era casa, nem casarão, nem casinha. E pronto, terminou essa tarefa. Bem facinha, dá para responder sozinho. Muito bem.